Meus irmãos, o Salmo de número 1, ele é um dos salmos chamados Salmos de Sabedoria. Ao todo são 25 salmos colocados, distribuídos dentro do livro dos Salmos. E é interessante que ele foi providencialmente colocado logo na abertura do livro de Salmos, porque ele expressa a realidade da vida. Se você observar bem, você que é um leitor assíduo da palavra de Deus, você perceberá que a revelação bíblica, ela sempre acontece em torno da realidade espiritual envolvendo dois tipos de homens. Analise comigo. Caim e Abel, Abraão e Ló, Isaque e Ismael, Jacó e Esaú, Davi e Golias, Amã e Mordecai. Nos últimos tempos agora, nós vamos ter Cristo e o anticristo. Então a Bíblia nos mostra de maneira muito clara a realidade de dois tipos de homem, dois tipos de ser humano. O ser humano espiritual e o ser humano carnal. Aquele que crê em Deus e aquele que não crê. Esse é o Salmo 1. Ele foi colocado, então, no início do saltério, propositadamente, para nos ensinar valores que devemos defender, porque ele mostra um contraste. O Salmo 1 é o salmo que nos apresenta a recompensa daquele que vive para servir a Deus e a recompensa daquele que vive fora da presença de Deus. Então eu quero, nesse momento, entender, versículo por versículo, desse salmo tão extraordinário e extrair algumas lições preciosas para a nossa vida. O salmo de número 1, ele começa assim: bem-aventurado o homem que. A palavra bem-aventurado, ela não tem uma interpretação no português. Você não encontra. Aliás, eu vou, se os irmãos me permitem, expandir essa questão. Na esfera humana, você não encontra uma palavra para definir o que significa o termo bem-aventurado. Alguns teólogos, alguns expositores bíblicos usam a expressão mais do que feliz. Mas bem-aventurado é muito mais do que isso. Ser bem-aventurado é algo que excede a nossa compreensão. A bem-aventurança é um estado de espírito, uma sensação de paz e contentamento que você recebe da parte de Deus no seu coração. Não dá para explicar esse sentimento presente no coração daqueles que creem em Deus. Você não encontra isso em nada nesse mundo. Então, esse tipo de felicidade sobrenatural, ela é possível. Se você acha que Deus oferece a você apenas a salvação de sua alma, você está enganado. É claro que nada pode ser comparado ao fato de sermos salvos. Mas existe muito mais da parte de Deus para Ele nos oferecer. Além da salvação, nós recebemos da parte de Deus paz, segurança, e recebemos também essa felicidade sobrenatural que Ele dá àqueles que entendem que para se obter essa felicidade, precisa-se haver o envolvimento ou a prática de alguns princípios que estão presentes nesse salmo. Eu diria que o Salmo 1 é o mapa da felicidade. Para você chegar a essa felicidade,
você precisa obedecer a alguns pré-requisitos que estão presentes nesse salmo. Então, o versículo 1 diz assim: bem-aventurado, ou seja, detentor de uma felicidade sobrenatural, detentor de um contentamento, de um estado de espírito sobrenatural, é o homem que... E aí ele vai apresentar alguns pré-requisitos. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe só uma coisa interessante no versículo 1. Observe só uma derrocada gradativa. Andar, se deter e se assentar. Eu me lembro de Ló. Toda vez que eu leio esse salmo, eu me lembro de Ló, o sobrinho de Abraão. Num determinado momento, Abraão chama a Ló, e ele diz para Ló o seguinte: nós somos parentes, e está havendo uma contenda entre os meus pastores de gado e os seus, então escolha para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló olhou, e ele viu as campinas do Jordão, e ele se deixou interessar por aquela região. Ele não sabia, mas naquela região existiam as duas piores cidades de então, Sodoma e Gomorra. Então observe uma coisa: Ló olhou para elas, olhou para aquelas regiões, Ló caminhou em direção a elas, Ló adentrou aquelas cidades, e depois Ló foi absorvido por elas. Uma derrocada gradativa. Então o que é que o versículo está querendo nos dizer? O versículo está querendo nos dizer o seguinte: bem-aventurado, feliz ou extremamente feliz, detentor de uma alegria, de uma felicidade sobrenatural, é o homem que não se deixa levar pelo padrão moral do mundo. Entende? Aqui representado por 3 classes de pessoas. Pecadores. Olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, primeiramente. Depois, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é o homem cujo padrão de vida, cujo estilo de vida é um estilo de vida diferente do estilo de vida mundano, do estilo de vida dos ímpios. Quando você vê esse texto, a sensação que se tem é que esse texto pode tornar você uma pessoa arrogante. Por quê? Porque ele dá a entender que você não deve, de maneira nenhuma, ter relacionamento com os ímpios. Você se torna um exclusivista. Você se torna uma pessoa cheia de si mesma que se acha melhor do que os outros. Não é isso que o Salmo quer dizer. Em momento nenhum da palavra de Deus, nós somos proibidos de ter amizade com ímpios. Em momento nenhum. A Bíblia nunca disse que você não pode ter amizade com alguém que não professa a mesma fé que você. Mas existe um limite. Embora eu tenha uma amizade com o ímpio, não significa que esse ímpio deva exercer poder sobre mim. O ímpio, o pecador, o escarnecedor, ele não pode ditar a minha agenda. Ele não pode se tornar mais importante para mim do que os princípios que eu defendo. O grande problema da igreja evangélica hoje, o que tem enfraquecido a igreja evangélica, porque se vocês fizerem uma análise da realidade da igreja evangélica no mundo hoje, somos extremamente fracos, não persuadimos ninguém, não impressionamos mais o mundo. Por quê? Porque a igreja evangélica tem se deixado levar pelo padrão do mundo. Muitos cristãos não têm conseguido impor um limite, uma linha limítrofe, dentro daquilo que ele pode viver e daquilo que ele não deve viver.
O mundo, ele sempre será contra os princípios do Evangelho. O mundo sempre será contra a palavra de Deus. Sempre foi assim e isso não vai mudar. Se você olhar a igreja primitiva, a igreja de 2000 anos atrás, os cristãos de 2000 anos atrás, eles não tinham à sua disposição esse estilo de vida que nós temos hoje. Mas eles, de alguma maneira, impactaram tanto o mundo, que eles, aos poucos, de maneira muito simples, foram conquistando seu espaço, e hoje o cristianismo é a maior religião do planeta. Como é que eles fizeram isso? Mostrando para o mundo que, embora eles estivessem no mundo, eles não eram do mundo. É isso que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia. É isso que nós estamos perdendo. Esse diferencial. Essa marca distintiva. Então hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm conseguido levar um estilo de vida tal que contagie as pessoas. Pelo contrário, muitos estão sendo contagiados pelas pessoas. Contagiados. E é exatamente por isso que você tem visto hoje uma igreja fraca. Uma igreja que não consegue se impor. Uma igreja que não consegue contagiar mais as pessoas. Uma igreja que não tem atrativos para as pessoas. Eu sinto dizer para você, mas hoje nós estamos vendo coisas absurdas acontecerem na igreja, que há tempos atrás eram inimagináveis. Só para você ter uma ideia, o índice, a proporção de divórcios hoje na igreja de Cristo é quase que o mesmo fora dela. O que é que está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo hoje? É claro que eu não sou aqui um estudioso desses parâmetros, mas eu digo uma coisa para você, o grande problema da igreja hoje é que a igreja não consegue colocar limites para o mundo. O mundo se aproxima cada dia mais, e a igreja tem entrado nessa onda. A igreja não tem conseguido mostrar ao mundo que ela é superior ao mundo. Escute uma coisa, igreja querida, não somos nós que precisamos do mundo, o mundo precisa de nós, porque nós temos aquilo que o mundo não tem. O grande problema hoje é esse. Muitos cristãos olham para o cristianismo e olham para o mundo e olham as coisas que o mundo oferece, os atrativos que o mundo tem, e o mundo tem muita coisa mesmo. O mundo tem um sexo liberado, um sexo livre, o mundo tem prazeres carnais a perder de vista, o mundo tem N coisas para oferecer para você. O cristão olha para aquilo e olha para o cristianismo, olha para aquilo e olha para a igreja, ele começa a comparar as coisas e ele percebe que no cristianismo ele não tem muitas coisas. E cá entre nós, ser cristão, irmãos, embora saibamos que a nossa recompensa não está nesse mundo, a nossa recompensa transcende esse mundo, mas muitos cristãos querem alguma coisa, parece que ser só isso não é suficiente, então eu quero mais alguma coisa para complementar isso, e o mundo tem. É por isso que eu vou para o mundo. Por quê? Porque lá eu tenho como satisfazer algumas áreas da minha vida que o cristianismo não tem conseguido satisfazer. Então, de fato, eu digo para você, no mundo você tem tudo que você quiser. Na igreja você não tem bebedeira, na igreja você não tem, não é, uma vida promíscua, liberada. A igreja, ela é contra o divórcio, a igreja é contra o sexo degenerado, a igreja é contra uma série de questões. A Bíblia nos apresenta restrições e mais restrições acerca de uma série de questões, embora sejamos livres para fazer aquilo que queremos. Mas a Bíblia é contra, o cristianismo se apresenta como uma religião onde certas questões não se enquadram.
Então nós não temos muita coisa que o mundo tem, isso é verdade, mas cá entre nós, o mundo também não tem muita coisa que nós temos. O que nós temos? Nós temos a paz de Deus. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Olha só, nós temos a companhia do Senhor conosco. Se você analisar comigo o Salmo aqui no versículo final, no versículo 6, a palavra de Deus vai dizer assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Nós temos um Senhor que nos conhece, que caminha conosco, que cuida de nós. O mundo não tem. É igual aquele carioca que foi conversar com um mineiro, e ele disse assim para o mineiro, que pena, né, rapaz? Minas Gerais não tem mar, não é? Eu tenho pena de vocês, porque vocês não têm mar. Aí o mineiro disse assim para o carioca, e eu tenho pena de vocês, porque o mar não tem em Minas Gerais. Ah, o mundo tem isso, o mundo tem aquilo. Sim, mas o mundo não tem isso, nós temos. O mundo não tem o perdão de Deus, nós temos. O mundo não tem salvação, nós temos. O mundo não tem um lugar maravilhoso esperando por Ele, nós temos. O mundo não tem a alegria que vem de Deus, nós temos. Mas infelizmente parece que isso não tem sido suficiente para alguns cristãos. E eles querem algo mais. Eles podem até tentar ter, mas o ponto principal é que essa felicidade sobrenatural, que só vem de Jesus, o mundo não tem. A Bíblia diz que só uma classe de pessoas tem. E que classe de pessoas é essa? São aquelas que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Meu irmão, minha irmã, o que realmente tem sido importante para você? Você tem colocado o Senhor acima dos seus gostos pessoais? Ou o mundo tem exercido, de alguma maneira, uma influência na sua forma de vida? Mas o versículo de número 2 vai nos dizer outra coisa. Primeiramente, a felicidade plena, essa felicidade sobrenatural, ela está naquilo que o homem não faz. Em segundo lugar, está naquilo que o homem faz. O que é que ele faz? Veja só o versículo 2. Antes por quê? O que significa esse antes aqui? Ou seja, ele não tem prazer no estilo de vida mundano. Ele não tem prazer no mundo. Ele não busca o mundo. Ele não se alegra no mundo. Antes, o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento está na lei do Senhor. A palavra lei aqui é a Torá. São os mandamentos que Deus deu para o povo de Israel. Os reis, eles tinham que ler a lei todo ano. Eles tinham uma cópia da lei do lado do trono deles. E eles tinham que ler aquela lei todinha, 613 preceitos, todos os anos. Eles tinham que ter um conhecimento profundo da lei. O escritor do Salmo 1, que não se sabe quem é, ele tinha um prazer na lei de Deus. A Bíblia Sagrada não pode ser para você apenas um livro que você lê de vez em quando. Um livro que você se lembra dele de vez em quando, ou um livro que você lê de maneira esporádica. Um livro que você tem como um amuleto. A Bíblia não existe para espantar maus espíritos da sua casa. Satanás não tem medo da Bíblia. A Bíblia Sagrada precisa ser o seu livro, o livro do coração. Você precisa ter prazer na lei de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus se você quer ser detentor dessa felicidade que eu acabei de dizer, desse contentamento. Cristão que não lê a Bíblia, que não se alimenta da Bíblia, é um cristão raquídico, um cristão doente. Duas coisas são imprescindíveis para a nossa comunhão com Deus, para o nosso fortalecimento espiritual. Duas coisas: leitura da palavra e oração. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que não oram, são crentes fadados ao fracasso. A Bíblia não é um livro que você lê apenas na igreja.
Pelo amor de Deus, irmãos, você precisa fazer da leitura da Bíblia uma constante na sua vida. O salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É algo que ele vai ruminando, ele escuta uma palavra, Deus salta aos olhos dele uma palavra, e aquela palavra vai trabalhando no coração dele, e ele vai sendo moldado e modificado pela palavra de Deus. Então o que é que acontece com esse homem? Esse homem que não anda no conselho dos ímpios, esse homem que não se detém no caminho dos pecadores, esse homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, esse homem que tem prazer na lei de Deus. Veja só o que o versículo 3 vai dizer. O versículo 3 diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que coisa linda! A palavra plantada aqui, ela tem um significado de transplantado, ou seja, você foi retirado de um determinado lugar. Que lugar é esse? O caminho dos ímpios, a roda de escarnecedores, aquele estilo de vida contrário à vontade de Deus. Você foi retirado de lá e você foi transplantado para um novo lugar. Que lugar é esse? À beira de ribeiros. Nós fomos replantados em uma nova realidade espiritual que se chama Jesus Cristo. Ele é a água viva, é Ele que nos nutre. Então, se você quer ver essa felicidade de forma visível, está aqui no versículo 3, é uma árvore vistosa. Eu não sei quantos aqui observam isso quando viajam, mas quando você viaja, observe as árvores que são plantadas, que estão ali junto aos rios, junto aos ribeirões. Pode estar tudo seco ao redor dela, mas aquelas árvores estão vistosas, porque as raízes estão lá nas águas, buscando nutrientes. São árvores vigorosas. Sabe o que eu aprendi aqui, irmãos? Aquele que não se enquadra no estilo de vida mundano, aquele que tem prazer na lei de Deus, ele é alguém que cumpre o seu propósito diante de Deus. Eu creio, se os irmãos me permitem aqui dar uma opinião pessoal, eu creio que não existe nada nessa vida que traga maior contentamento do que você cumprir o propósito para o qual você nasceu. Deus transplantou você, tirou você de onde você estava e plantou você nele com um propósito definido para que você possa dar frutos, para que você possa cumprir os propósitos para o qual ele te transplantou. Não há nada melhor do que isso, você estar no centro da vontade de Deus, sendo aquilo, exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Você já se preocupou com isso? Em orar a Deus e falar assim: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu seja? O que tu queres que eu faça? Eu estou cumprindo o propósito do Senhor? Eu sei que o Senhor me transplantou para a beira de um rio caudaloso, que é o teu filho. Agora, eu estou cumprindo o propósito, eu estou produzindo frutos. Então, se alguém transplantou essa árvore, aqui não se fala de uma árvore silvestre, não é uma árvore que cresceu por crescer, é uma árvore que alguém colocou ali, na beira do ribeiro, com um objetivo, e essa árvore cumpre esse objetivo. Não é igual aquela figueira que Jesus foi procurar fruto nela, e ele vasculhou a figueira, e a Bíblia diz que ele não encontrou nenhum fruto. Ele olhou e disse assim: eu te amaldiçoo, porque você é uma planta que não dá fruto. Você é uma planta inútil. Que tipo de árvore você é, irmão? Você tem dado frutos na sua família? Você tem dado frutos na igreja? Você tem dado frutos para o reino de Deus? Você tem cumprido o propósito? O Senhor plantou você aqui com um propósito. Você está cumprindo esse propósito? Que tipo de árvore nós temos sido? Árvores inúteis. Árvores que não permanecem de pé na primeira ventania que dá. Ou árvores firmes e vigorosas, que apesar dos percalços, apesar do vento forte, apesar da dificuldade, permanece ereta, firme,
cumprindo o propósito para o qual ela nasceu. Quem obedece os pré-requisitos do Senhor é uma árvore assim. E eu dou glórias a Deus, porque eu conheço um monte de árvore desse jeito. Eu conheço um monte. Um monte de árvore que está por aí dando frutos. É aquela árvore que quando você chega perto dela, eu amo goiaba. Eu amo goiaba. Não sei quantos aqui gostam de goiaba, eu gosto demais. E um dia desses eu fui na casa da minha mãe. Fui visitá-la. E quando eu estava lá, ela disse assim: tem goiaba ali, você quer? E eu disse, claro que eu quero. E ela trouxe uma goiaba, irmãos, desse tamanho para mim. Que ela apanhou no pé de goiaba que tem no quintal dela. E ela disse, vem aqui para você ver. E me levou. Quando eu cheguei no pé de goiaba, o que tinha de goiaba? Crescendo. Linda, maravilhosa. Não há nada melhor do que você estar com vontade de comer uma goiaba. E você encontra uma goiabeira e você chega lá e está cheio de goiaba. Você se esbalda. Assim como não há nada melhor do que você chegar diante de um crente. Um crente que realmente tem entendido o seu propósito diante de Deus. E você começa a colher frutos na vida desse crente que saciam você. Eu quero ser um crente assim. Eu quero ser um crente que toda hora que alguém chegar perto de mim, eu tenha um fruto para oferecer. Eu quero ser um crente, meus irmãos, e eu tenho orado por isso, para que todas as pessoas que se aproximarem de mim, de alguma maneira, sejam abençoadas. Eu quero ser um crente assim. E você? Eu quero. Eu quero ter frutos para te dar. Eu quero ter uma palavra amiga para te dar. Eu quero ter um ombro para te oferecer. Eu quero te oferecer alguma coisa, porque eu quero ser um crente que cumpre o propósito para o qual ele foi transplantado pelo Senhor. Eu fui plantado pelo Senhor. Ele me tirou de um lugar horrível, como diz o Salmo 40, de um charco de lodo. Ele me transplantou. Eu sou uma árvore que preciso melhorar muito ainda, mas Ele tem cuidado de mim, e eu quero ser uma árvore que viva para a glória dEle. Isso é ser feliz. Ser feliz não é estar com dinheiro no bolso, estar com um bolso rechonchudo de dinheiro, ou ter uma conta gorda no banco. Felicidade não é você ter um carro bonito na garagem, não é ter uma casa de 3, 4 andares. Felicidade é você ser aquilo que Deus quer que você seja. Isso é felicidade. Isso é ser bem-aventurado. E o homem da nossa história no Salmo, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Crente que obedece a Deus é um crente que prospera. E eu não estou falando necessariamente de dinheiro, porque o conceito bíblico de prosperidade vai além disso. Agora preste atenção no que o versículo 4 vai dizer. Não são assim os ímpios. Assim como? Eles não são como essa árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Eles são o contrário disso. Eles não são assim como o justo é. Eles não têm essa felicidade. Eles não têm essa vistosidade. Eles estão totalmente fora dos princípios de Deus. Não são assim os ímpios. Eles são como então? Olha só, eles são como a moinha que o vento espalha. Quando um ceifeiro, ele colhia o trigo, vinha um rescaldo, plantas e palha junto com o trigo. Ele ia para uma colina, um lugar onde ventava, pegava aquele trigo, jogava para cima. O vento pegava o que era rescaldo, o que era palha, e levava embora e caía só o trigo. Ele recolhia aquele trigo e colocava no celeiro. Lá em Mateus capítulo 3, João Batista vai dizer isso. Ele vai dizer que o Senhor Jesus tem uma pá, e ele vai pegar a palha, que sai, essa palha que
é levada pelo vento na hora desse processo e vai queimar essa palha com fogo que nunca se apagará. Palha não resiste ao calor, palha não resiste ao fogo. É por isso que aqui o salmista está dizendo, os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha, a palha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. Olha a diferença dos dois homens. Um homem que ama a Deus, que serve a Deus, que não se adapta ao estilo de vida mundano. Um homem que tem prazer na lei de Deus. Ele vai passar pelo juízo. Ele estará diante de Deus, estará não para ser condenado, mas para ser recompensado. Enquanto os ímpios não. Aqueles ímpios que estão aí se esbaldando com tudo que o mundo tem para oferecer. Esses ímpios que vivem os prazeres de maneira desenfreada. Esses ímpios que não têm limites. Esses ímpios que vivem afrontando a Deus. Esses ímpios que vivem pecando e fazendo toda sorte de erros e cometendo toda sorte de erros e pecados que desagradam a Deus. Esses ímpios também estarão diante do tribunal de Deus. Mas o que vai acontecer com eles? Eles serão queimados. E aí você verá a diferença, você verá como valeu a pena você colocar essa barreira, você colocar limite e viver de acordo com os propósitos de Deus. Talvez agora você não esteja vendo muita vantagem. Talvez agora você acha que está perdendo, a vida está passando e eu não estou aproveitando a vida. Eu sou um jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Esse negócio de ser cristão nos prende muito. Esse negócio de ser cristão tira a minha liberdade, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Talvez você esteja pensando assim, mas você não sabe como será o futuro dos ímpios. Eles não são como você. Eles não têm o que você tem. E eu digo que a única coisa que eles têm é um momento de prazer que eles aproveitam lá fora. Enquanto aquilo que nós estamos plantando é eterno. Por isso que o salmista diz, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios perecerá. Eu quero, caminhando já para o final da nossa exposição, eu quero que você repense a sua posição hoje diante de Deus e diante dos seus amigos. Quem tem sido mais importante para você? Quem é que tem ditado a sua agenda? Que tristeza, irmãos, quando nós deixamos o Senhor para depois, para atender uma demanda de alguém que simplesmente se colocou na minha agenda e adquiriu a proeminência nela. Eu fico triste quando eu vejo a igreja do Senhor vazia, e eu fico me perguntando, onde é que está o povo de Deus? Eu não tenho como obter essa resposta, mas eu tenho certeza que muitas pessoas trocam o culto a Deus, trocam o louvor a Deus, por uma saída com os amigos. Por uma ida num restaurante qualquer, para ter um momento com os amigos. Eu pergunto, será que você não pode priorizar Deus e falar assim, hoje eu não posso, porque hoje eu tenho culto ao Senhor. Vamos marcar um dia em que eu não tenha culto na igreja. Será que nós teríamos essa capacidade? Eu não estou dizendo que você tem que romper as amizades, mas até que ponto elas influenciam no seu relacionamento com Deus? Até que ponto elas se tornam mais importantes para você do que o compromisso que você tem com Deus? Tem uma frase que diz assim, eu prefiro ser um amigo no meio de não cristãos do que ser um não cristão no meio dos amigos. Esse é o problema. Quando você abre mão do Senhor, fatalmente, muitas vezes, você começa a se misturar com esses amigos que não têm compromisso com Deus. Quantas pessoas estão se deixando levar por aquilo que os amigos têm, por aquilo que os amigos fazem, simplesmente para não perdê-los. Simplesmente para não perder a amizade deles. A Bíblia diz assim, o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína. Mas há um amigo mais chegado que irmão.
Sabe, gente, eu prefiro ser um amigo no meio de não cristãos, e muitas vezes, eu, dentro deste propósito de ser um amigo para eles e mostrar para eles a verdade, eu vou ter que mostrar para eles que eles ficam em segundo plano. Primeiro, meu Deus, depois você estará sendo amigo, do que se comportar como um não cristão no meio deles. Então eu quero que você pense nisso. Eu quero que você avalie sua vida à luz do Salmo de número 1. Existe muito de Deus para você usufruir, para você ter, mas até que ponto você está colocando o Senhor como prioridade na sua vida? Até que ponto Deus tem sido realmente importante para você? Até que ponto realmente o Senhor, Ele ocupa na sua lista de prioridades o primeiro lugar? Até que ponto você realmente tem mostrado que as coisas que o mundo tem não te interessam? Eu fiquei preocupado com certas notícias que eu tenho ouvido ultimamente, e eu tenho visto ultimamente que tem havido toda sorte de questões que agora são chamadas de evangélicas. Sem contar aquelas que já são antigas. Hoje eu li uma notícia que tem crescido no Brasil um número de igrejas inclusivas que realmente são preparadas para receber casais de homossexuais. Eu quero dizer uma coisa para você. Homossexuais são bem-vindos aqui. São bem-vindos. Eles vão ouvir a mesma palavra que você ouve. Eles não serão rechaçados, não serão desprezados, mas o papel da igreja é levá-los a Cristo, para que eles entendam que a homossexualidade é pecado aos olhos de Deus. Mas muitas igrejas estão indo na contramão disso. E estão realmente se adaptando a esse modelo ímpio de vida, para que essas pessoas se interessem pela igreja e possam ir para a igreja. E eu pergunto, quem está contagiando quem? Então, se você quer realmente ser feliz, se você quer da parte de Deus essa alegria e esse contentamento que Ele tem para você, essa satisfação em Deus, você precisa colocar um limite no mundo. Você precisa mostrar para o mundo que você é superior a Ele, que você está acima dEle. Eu quero extrair daqui uma lição, uma aplicação para a nossa vida, e eu já caminho para o final, algo para a gente colocar em prática na nossa vida. E a lição é essa: pare de buscar a felicidade onde ela não está. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você é feliz de verdade? Você está bem resolvido em você mesmo? Você está feliz do jeito que você tem vivido? Você sente que todas as lacunas do seu coração foram preenchidas? Ou você tem vivido assim, sem expectativa? Você tem, de alguma maneira, questionado muitas coisas? Você não consegue encontrar uma satisfação dentro de você? Se você não consegue encontrar essa satisfação, você não é feliz. Talvez você esteja buscando a felicidade no lugar errado, da maneira errada, nas pessoas erradas. Só Jesus Cristo tem aquilo que você precisa. Só Jesus Cristo tem. Pare de buscar a felicidade onde ela não está. Procure o Senhor hoje mesmo. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia extraordinária para você. Talvez você esteja se sentindo como uma palha nessa noite. Talvez você ache que, pastor, depois de tudo que eu ouvi aí, eu não sou a árvore não, eu sou a palha. Porque eu estou sendo levado de lá para cá. Eu não tenho firmeza.
Qualquer problema me derruba. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo firmar. Eu não tenho segurança na minha vida. Eu estou me sentindo uma palha, pastor. Eu tenho uma notícia tão maravilhosa para te dar. Sabia que o Senhor Jesus pode transformar essa palha numa árvore? Ele pode fazer de você uma árvore hoje. Ele pode plantar você nele. Ele pode trazer alegria para o seu coração. Ele pode trazer paz para você. Ele pode. Eu não posso, a igreja não pode, o mundo não pode, o governo não pode, mas Jesus pode. A Bíblia diz em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem sabe hoje você vai sair por aquela porta diferente da maneira como entrou, tendo as suas respostas que você tanto procura, porque o Senhor está dizendo para você, você ainda é uma palha, você ainda é um ímpio, você ainda não me encontrou, você está plantado no lugar errado, e se você continuar sendo plantado onde você está, você vai morrer, mas eu quero plantar você hoje na beira de um rio, eu quero cuidar de você, e você será uma árvore cujos frutos são encontrados na estação própria e cujas folhas não caem. Quem sabe hoje isso pode acontecer na sua vida. Eu quero orar por você nesse instante. Eu termino com essa frase, a última dessa noite. Não pode haver felicidade quando as coisas nas quais acreditamos são diferentes das que fazemos. O que você quer, meu irmão, minha irmã? O que você quer, visitante, que está aqui nesta noite? Você veio aqui nessa noite para quê? Você veio encontrar o quê? Você veio procurar o quê? Uma bênção? Uma cura? Uma promessa? O que você veio procurar aqui na igreja essa noite? Alguém que diga que você, essa semana, vai ser abençoado, porque aquela bênção que você tanto sonha vai chegar. Você veio aqui nessa noite esperando que o pastor ore por você, e você a partir de agora será um verdadeiro vencedor, porque as coisas para você não dão certo. Você veio aqui nessa noite querendo ouvir uma palavra de Deus que diz para você que aquele negócio seu que está amarrado durante tempos, essa semana o Senhor vai desatar os nós. É isso que você veio buscar? Eu tenho algo muito superior a isso para te oferecer. Eu tenho Cristo Jesus para te apresentar. O rio de Deus. E é nele que o Senhor vai plantar a sua vida, para que você seja uma árvore frondosa. Deus tem uma alegria para você hoje, uma felicidade que excede a nossa compreensão. Mas você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida. Você vai ter que rever as suas prioridades. Você vai ter que se afastar daquilo que não agrada a Deus. Você vai ter que pagar um preço, mas você não vai se arrepender. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento.